Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada e hoje eu vou compartilhar com vocês tudo sobre a introdução alimentar da minha filha, a Júlia. A Júlia já tem praticamente 2 anos de vida e no primeiro ano da Júlia eu passei por um processo muito difícil em relação à introdução alimentar. Foi uma introdução alimentar diferente. E eu queria muito compartilhar com vocês todos os meus aprendizados, até para ajudar mamães que estão passando por dificuldades nessa fase entenderem um pouco mais e perceberem o que pode estar acontecendo, porque às vezes o problema não está com você, nem a forma que você está introduzindo a alimentação do seu filho, mas sim realmente alguma questão muito maior que seu filho tenha e você nem consiga perceber isso. Bem, para você que chegou aqui agora, meu nome é Juliana, como eu já falei, eu sou mãe da Júlia. Então, se você chegou agora, por acaso, através desse vídeo aqui no canal, aqui tem muito conteúdo relacionado à maternidade, à vida de casado, à organização do lar, mesa posta. E eu compartilhei, né, já vários momentos e aprendizados aí como uma mamãe de primeira viagem e hoje eu vou falar sobre a alimentação. Então, se você chegou aqui agora, já se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, vou ficar muito feliz com a sua inscrição aqui e curta bastante esse vídeo, o seu curtir ajuda muito e apoia demais o canal. É só curtir, não gasta nem 10 segundos, nem dói a mão, né? Só, sei lá, clicar no gostei e apoiar aqui os vídeos é muito, muito especial. O seu joinha faz toda a diferença por aqui. Bem, então eu queria compartilhar assim uma história, mas vou tentar compartilhar ela do início para vocês entenderem todo o contexto. Quando a Júlia nasceu, eu comecei com o processo da amamentação e esse sim foi um processo muito tranquilo para mim. Desde que ela nasceu foi um processo muito tranquilo. Eu estava muito preparada para introduzir a amamentação na minha filha. Eu fiz uma consultoria de amamentação com a Mica, que foi essencial para esse processo introdutório da amamentação e fez toda a diferença. Então eu não tive uma introdução à amamentação com dores, com fissuras, com nada disso. Foi muito, muito, muito tranquilo. Então eu estava amamentando, tudo perfeito, minha filha crescendo, se desenvolvendo, ganhando peso. Eu estava realmente muito feliz aí de ter conseguido passar essa barreira aí dos primeiros meses. Nos primeiros meses, assim, nos 3 primeiros meses, é muito comum o bebê ter cólicas, ter gases e com a Julinha não foi diferente. A pediatra sempre falava que ela tinha bastante, assim, a barriga dela realmente ficava bem dura, estufada, e ela parecia muitas vezes até um ursinho, sabe? Que você apertava e o neném soltava o gás, sabe? Chegava, hoje parece até engraçado contar isso, mas na época realmente era muito. Então ela tomava remédio para cólica, remédio para gases, tudo controlado pelo pediatra e tudo muito orientado. Então, esse processo dos primeiros meses foi uma época também que, apesar de eu ter esse sucesso na amamentação, ela tinha essa questão aí das cólicas e dos gases muito frequente. Eu fiz um controle alimentar muito grande, eu restringi essa questão da lactose na minha alimentação, tudo para poder privilegiar a minha filha, para poder dar o que eu pudesse oferecer através do meu corpo para ela da melhor forma. Então, tudo que eu podia evitar, assim, leite, iogurte, tudo que eu podia cortar, eu cortei para trazer uma alimentação saudável para a Júlia e durante um processo, de um momento foi até efetivo, né, essa mudança, mas infelizmente com o tempo as cólicas e os gases voltaram mesmo com toda essa restrição da minha parte em relação à minha alimentação. Quando a Júlia estava mais ou menos com uns 4, 5 meses assim, a Júlia começou a desenvolver uma preferência por um único seio. E mesmo eu tentando estimular ela a amamentar também no outro seio, ela não ficava muito tempo. Parecendo que ela tinha um pouco de preguiça, sabe? Ela ficava um tempinho, aí depois acabava largando o peito, e ela queria mamar só nesse seio aqui no seio direito, e não queria amamentar no seio esquerdo. E isso era realmente algo que me preocupava um pouco, porque eu não sabia até quando que eu iria conseguir amamentar minha filha apenas com o seio. Como eu já fiz aos 19 anos
cirurgia de silicone, eu achava que poderia ser por conta do silicone, essa mudança do fluxo do leite, às vezes um seio meu não saía uma quantidade de fluxo necessária para minha filha que já estava crescendo e num peito saía mais, enfim, né? Comecei a considerar que poderia essa questão aí ser essa questão do silicone. Eu sei que muitas pessoas não têm nenhuma restrição quando coloca prótese mamária, conseguem amamentar durante muito tempo. Mas nesse momento foi uma resposta que eu tava encontrando ali, né? Falei, às vezes um ducto mamário meu tá rompido de um seio, o outro não. Achei que poderia ser isso. Mas enfim, chegou um momento que, infelizmente, a Júlia não ganhava peso e foi necessário a gente introduzir outros tipos de fórmula. E durante esse processo, gente, aqui eu tô resumindo de uma maneira bem rápida também, né? Porque 1 ano que eu preciso resumir em um vídeo pra vocês, eu não quero que esse vídeo fique cansativo, mas esse processo da amamentação era algo que me deixava muito triste, porque eu queria amamentar, eu queria fazer tudo que estava ao meu alcance, eu procurava fazer tudo que estava ao meu alcance, tá? Eu tentei ao máximo até onde eu pude, mas chegou um momento que eu tive que buscar outros meios. Então eu continuava com a amamentação e fui tentar introduzir a fórmula ali na minha filha, tá? Então procurei uma fórmula que tivesse de acordo, uma mamadeira que estivesse adequada. E a Júlia também não pegava mamadeira, então ela não só não queria mamar o meu peito, mas também ela não queria mamar a mamadeira. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ela pegava a mamadeira só quando ou ela tava com muita fome, eu acredito que quando ela tava com muita fome, então assim, ela ficava horas sem mamar no peito e sem pegar a mamadeira, ela não tinha um interesse alimentar muito grande e isso me preocupava. Como a Júlia sempre foi um bebê assim, bem fofinho, bochechudo, perninha grossa, né? Todo mundo olhava pra ela e falava, nossa, não é possível que essa menina tá passando dificuldade de peso, ou que ela tem baixo peso, ou que ela tem um peso normal ali pra idade, pro mês ali que ela corresponde, né? Mas a Júlia, ela nunca foi um bebê que esteve acima do peso, muito pelo contrário, ela sempre mantém a faixa bem regular, apesar de esteticamente o corpo dela, né, ela ser mais bochechuda, a perninha é a estética dela mesmo, sabe? Então, muitas pessoas acabavam que até não acreditavam quando eu contava que ela não tomava muita mamadeira ou que ela não mamava muito no peito, porque uma coisa meio que não batia com a outra, assim, pros outros, sabe? Mas tudo bem, eu seguia, né, aí tentando introduzir a mamadeira e dando peito, até que eu consegui introduzir ter esse processo e a gente ficou um tempo com a amamentação e com a mamadeira e tava tudo bom, tudo bem, assim, pra mim tava ótimo. Eu até tava considerando, assim, né, tentar tirar a mamadeira depois e voltar apenas com a amamentação. Só que a Júlia, ela só mamava um peito, e um peito não era suficiente pra ela, e isso também foi se tornando uma coisa muito grande dentro de mim, um processo muito difícil pra mim. Eu ficava muito nervosa, muito preocupada, e tudo isso também acaba afetando a produção de leite da mulher, a gente sabe disso. Eu não tô aqui falando essa questão da amamentação, enfim, não tô colocando esses pontos. Inclusive, eu não tô falando assim que as pessoas devem parar de amamentar quando o filho perde interesse. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui tem maturidade suficiente pra entender. E ao assistir o vídeo todo, ao chegar no final desse vídeo, você vai entender tudo o que aconteceu comigo e que tudo, na verdade, tinha um porquê, que foi quando eu descobri o problema que a minha bebê tinha e o que eu precisava resolver. Então, não era a questão da amamentação, da chupeta, do mamadeira, não era isso que estava fazendo a minha filha parar de amamentar ou até de ter desinteresse em amamentar. Era algo que era muito maior do que isso, mas é importante que você assista esse vídeo até o final. Tá? Então eu tô aqui realmente abrindo meu coração, compartilhando toda a minha trajetória, até para ajudar quem tá passando por um momento parecido com o meu, seja na introdução alimentar ou até nessa fase aí da adaptação da amamentação, porque seu filho pode ter o mesmo problema que a minha filha teve aí, e eu só fui descobrir depois de muito tempo. Junto com o processo do fim da amamentação, veio uma nova fase, que foi a fase do excesso de cólicas da minha bebê.
Com a introdução de fórmula, obviamente, a Júlia começou a ter mais cólicas do que ela já tinha. Isso com 6, 7 meses de vida. Gente, eram noites em claro que eu passava com ela. Era muito, quase sempre ela precisava ser medicada porque ela sentia muitas e muitas cólicas, né? Então eu fui na tentativa de encontrar uma fórmula aí que pudesse adequar às necessidades da minha filha. Então eu tomei Aptamil Pept, Aptamil HA, Aptamil normal, várias marcas de fórmulas, vários modelos. E a única que a Júlia aderiu foi até uma questão de ver o que fazia ela se sentir melhor. Foi a fórmula Aptamil SL, que é uma fórmula da Aptamil sem lactose, tá? Então, eu comecei a dar essa fórmula para ela e ela parou realmente de ter cólicas. Então, mais ou menos, eu entendi, né, que a Júlia, ela tinha ali uma intolerância, uma coisa relacionada à lactose do leite mesmo. E ela ficou com essa fórmula e se adaptou muito bem. Foi passando o tempo, né, chegou o momento da introdução alimentar. E eu falei, nossa, que bom, porque eu quero parar de dar a fórmula pra Júlia, quero que ela comece a comer, quero que ela comece a ter interesse pelas frutinhas, enfim, achei que eu ia chegar num universo novo e muito, muito especial. Li bastante, né, sobre BLW e estava muito empolgada em fazer todo esse processo. Se você é mãe de primeira viagem, BLW é um estilo de introdução alimentar que você dá os alimentos e o seu filho mesmo, ele desenvolve uma autonomia, você apresenta o alimento para ele e ele mesmo pega, coloca na boca, até para ele ver a textura do alimento, não só desenvolver essa autonomia também, mas também conhecer os sabores também de uma maneira diferente. Você não processa nada, você dá o alimento para ele, ele vai conhecer ali. Então, se alguém quiser compartilhar algum link de BLW, de processos de BLW, não vou entrar nesse de detalhamento sobre o que é o BLW, porque não é o foco desse vídeo, e não foi o BLW que me ajudou a resolver toda a minha questão aí com a minha filha, mas se alguém tiver algum conteúdo legal que queira compartilhar, é só deixar aqui nos comentários que uma mãe pode ajudar a outra, né? Enfim, dando continuidade, comecei ali o processo da alimentação com a Júlia. E a Júlia, gente, simplesmente ela não comia nada. Ela não comia nada. Ela fazia assim, fechava a boca e fazia assim, eu vou tentar achar algumas imagens. Gente, ela não abria a boca, a colher não entrava na boca dela. Eu tinha que... Nossa, gente, era muito difícil. Ela não pegava o alimento, ela não tinha interesse. Ela pegava o alimento, lambia e jogava fora. E assim, gente, foram meses e meses desse jeito. Meses e meses. Eu tentei outras formas de introdução alimentar também, não só o BLW, mas também métodos mais convencionais. Falei, às vezes ela não quer BLW, vou tentar uma outra forma. E fui buscando ali alternativas, né? Com 1 ano de vida, a minha filha, ela só comia pão de queijo, tomate e abobrinha grelhada. Isabela tá rindo aqui, mas é verdade. Ela só comia, e biscoito de polvilho. Eram as únicas comidas que ela comia. Não comia mais nada. Eu falava, nossa, ela é muito seletiva, né? Ela não come nada, não se interessa e tudo mais. Como ela só comia isso, eu falei, eu vou começar a introduzir comidas com sal mesmo, né? Assim, colocar um pouquinho de sal na comida, dar uma alegria ali, pra uma temperadinha na comida dela, tentava temperos naturais, tentei comida com sal mesmo, e no final já tava tentando dar comida que eu comia mesmo, tipo o arroz e o feijão que tava no meu prato, eu tentava oferecer pra ela e ela também não se interessava. E aí, quando ela tava com 1 ano, eu cheguei pra pediatra e falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas a minha filha, ela não tem interesse nenhum pros alimentos. Na verdade, durante todo esse 1 ano, a minha pediatra, ela acompanhou esse processo, tá? Ela acompanhou esses altos e baixos aí que eu tive durante a alimentação. Eu compartilhava com ela e ela sempre me dava alguns direcionais, né? Falava, olha, faz a comida desse jeito, vamos tentar fazer assim. E mesmo assim não era efetivo, né? Era muito maior do que isso, era muito mais complicado, muito mais difícil e muito diferente do que eu via no Instagram, nos blogs, nos canais de YouTube, sabe? Então isso era algo que também me deixava muito mal, porque eu falava, nossa, sou uma péssima mãe, eu não consigo fazer a introdução alimentar no meu filho, eu não consigo mostrar para minha filha o sabor da comida.
o sabor que a comida tem. E isso me deixava muito mal, sabe? Então eu entendo quem passa dificuldade na introdução alimentar, porque às vezes é muito frustrante você ver que a outra mãe faz um mega BLW, põe as comidas e o filho lá se lambuza com a comida, e você não vê aquilo ali acontecer com seu filho. Então não se sinta culpada, sabe? Não se sinta culpada, porque pode essa culpa que eu sentia por não estar conseguindo fazer isso acontecer com a minha filha, gente, muitas vezes me cegava, sabe? Eu ficava tão, assim, mal por não conseguir fazer a introdução alimentar com a minha filha como eu gostaria, que eu ficava muito triste, sabe? Isso impactava a minha vida de todas as formas. Eu ficava muito, muito mal. Em alguns momentos aqui no canal, eu devo ter falado, eu falei com certeza, eu tenho certeza que eu falei sobre isso, porque eu falei nos stories, o tanto que era difícil pra mim não conseguir fazer essa introdução alimentar, mas que eu só iria compartilhar quando realmente eu chegasse no final, assim, e eu quisesse compartilhar uma história que fizesse sentido até pra ajudar quem tá passando por dificuldades também, ver que tem uma luz no final do túnel. Tem uma luz no final do túnel. Quando a Júlia tava com 1 ano, voltando aí, eu conversei com a pediatra e eu falei com a pediatra o seguinte: olha, ela não come, eu tento dar arroz e feijão que tá no meu prato pra ela não come a comida da minha casa, ela não se interessa, o que a gente pode fazer? E aí a pediatra falou: olha, Juliana, já tem um tempo, né, diante do que você tá me falando e diante a todo o histórico de vida que a Júlia tem, desde o dia que ela nasceu, desde as cólicas que ela tem, desde tudo que ela tem, uma coisa que a gente pode perceber é que às vezes ela não tem intolerância à lactose. Pode ser que ela tenha refluxo interno. E eu falei: uai, refluxo interno? Aí ela falou assim: refluxo interno. Pode ser que ela tenha essa questão do refluxo interno, porque a Júlia, mesmo com os 9 meses, 10 meses mais ou menos, assim, ela arrotava muito, sabe, gente, também? Ela arrotava muito, ela tomava uma madeira e soltava aquele arroto, assim. E eu sempre compartilhando com a pediatra, né? Soltava um arrotão e tudo. E aí, a pediatra falou assim: olha, ela pode ter refluxo interno, a gente pode dar um medicamento pra ela, se vocês estiverem de acordo, né, eu e meu marido, e a gente vê se realmente é efetivo. E aí eu comecei a tomar o medicamento, tá, gente? Que, obviamente, eu vou compartilhar o nome aqui, porque eu acredito que só tem adultos aqui assistindo esse vídeo, então é fundamental que você verifique com o médico da sua filha, com o pediatra, se tá de acordo, né, que era Motilin, que era o medicamento que a Júlia tomava, era um remédio que ela tomava 3 vezes por dia. E, gente, assim, a minha vida mudou depois que ela começou a tomar esse remédio. Mudou completamente. Um processo, assim, de 1 mês, mais ou menos, 1, 2 meses, a Júlia começou a comer tudo. Tudo. Ela começou a comer arroz, começou a comer feijão, começou a comer frutas. Ela não comia frutas. Ela só comia tomate e abobrinha, sabe? Raramente ela chupava uma mexerica. Então, assim, eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz, e fez todo sentido, porque toda aquela dificuldade que eu tive na amamentação, os gases que ela tinha, tudo que ela sentia, as cólicas com a introdução da fórmula, era o reflexo do refluxo interno. Por isso que a fórmula sem lactose para ela era uma fórmula mais efetiva. Porque, como é uma fórmula mais leve, não pesava tanto ali para ela, então a digestão daquela fórmula para ela era um pouco melhor. E o que faz todo sentido também, do fato dela não conseguir amamentar por muito tempo. Ela não conseguia ficar ali amamentando, porque aquilo dali também dava um desconforto muito grande para ela no processo da amamentação. E eu só fui, né, a gente só foi diagnosticar a Júlia com refluxo interno durante 1 ano de vida, porque o refluxo interno é um refluxo onde a criança tem todas as sensações de um refluxo, né? Só que ela não gorfa. A Júlia não gorfava. Então ela ficava ela tinha a sensação do refluxo, aquele desconforto, né, que o refluxo gera pro bebê, mas ela não colocava para fora, então era um pouco mais difícil de ser diagnosticado. Então, isso é muito importante. Hoje eu vejo que, né, eu acho que também com a minha maturidade, por ter passado por isso também, que lá atrás, quando ela já começou a dar
ter esse desconforto em excesso, eu tinha que ter estudado um pouco mais a fundo. Por isso que eu quis gravar esse vídeo, sabe? Se seu filho tá passando por esse desconforto, tem esse processo todo assim, isso é algo que pode realmente te ajudar muito, muito mesmo, assim. É algo que faz toda a diferença. E uma coisa que eu percebi, essa questão da alimentação, eu me sentia muito culpada, sabe, gente? E essa culpa, ela em alguns momentos me cegou, sabe? Me cegou de analisar, porque eu achava que a culpa era sempre eu que não tava fazendo algo certo, era eu que não tava fazendo o processo do BLW corretamente, era eu que não cortava os alimentos da maneira correta, era eu que não tinha a mamadeira X para dar para minha filha, era eu que, tipo assim, eu tinha uma cadeira, eu quis comprar um cadeirão porque eu achava que com o cadeirão eu ia conseguir alimentar melhor. Enfim, eu sempre me culpava, eu me culpava muito, sabe? E isso foi algo que realmente em alguns momentos, hoje eu vejo com a maturidade que eu tenho, analisando também ali atrás, que esse processo me cegou demais, sabe? E se eu tivesse parado um pouco para analisar um pouco mais, eu teria visto que ela estava realmente com dificuldades. Então, a Júlia, teoricamente, ela não tinha muita restrição à lactose, aparentemente. Na verdade, era o refluxo interno que ela tinha, que gerava todo esse desconforto. Com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, a gente começou o processo de retirada. Com 1 ano e 4 meses, a gente retirou o remédio, então ela ficou 4 meses tomando esse remédio 3 vezes ao dia, né? Ele tinha um gostinho até agradável, então ela era tranquila, assim, essa dose, fazer dar o remedinho pra ela, né? Mas a fórmula sem lactose a gente continua até 1 ano e 6 meses. Então hoje ela já não toma mais fórmula sem lactose, ela já faz o uso de fórmulas normais e se alimenta super bem. Gente, eu não acredito nisso. Então eu queria gravar esse vídeo aqui para conversar com as mamães que estão passando por dificuldade na introdução alimentar, sabe? Seu filho pode estar com refluxo interno igual a minha filha, mas seu filho também pode estar passando por outras coisas. Então procura o médico, né? Sabe? Sai um pouco da bolha da internet, onde você parece que é a pior mãe do mundo, que você não faz as coisas do jeito e da forma certa. Então, cuidado um pouco com isso, sabe? Cuidado a ver as outras mães fazendo os processos e achar que todo mundo vai conseguir, que você vai conseguir. Às vezes, você até pode conseguir também e que aquelas informações sejam muito úteis e valiosas para você. Mas, às vezes, você não tá conseguindo, não é porque você tá cortando o alimento numa orientação diferente, mas sim porque seu filho tá precisando de outros auxílios. E isso é algo muito importante da gente levar em consideração, porque o bem-estar do nosso filho é fundamental. E não vamos esquecer, gente, independente de toda informação que você busca na internet, procure médico, procure a pessoa que faz o acompanhamento do seu filho, procure um profissional, um pediatra para te auxiliar e converse com ele. Converse sempre explorando todas as situações e o que está realmente acontecendo com seu filho. Para você ter uma ideia, era engraçado porque nem água a Júlia bebia. A Júlia não bebia água. Ela não bebia água, gente. Hoje ela pega um copo da guti-guti assim na garrafinha, nossa, meu coração explode de alegria, porque ela, durante esse processo que ela não bebeu água, ela ficou mais ou menos uns 2 meses sem beber água, ela só tomava fórmula porque ela tinha fome e ela precisava sobreviver. Ela, né, além dessas comidas que ela pouco comia, né, esse tomatinho, abobrinha e tudo mais, ela não tomava água. Então ela não conseguia fazer o número 2. Né, ela fazia o número 2 só com supositório, porque ela não fazia o consumo de água. Então, assim, gente, foram momentos difíceis. Então, procura um médico, sabe? Procura ajuda, converse com o seu médico, converse com um profissional, porque vai fazer toda a diferença. Então, esse vídeo ele é mais para alertar. Se você conhece alguma mãe que tá passando por dificuldades nesse momento, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes pode ajudar, pode ser um alerta, pode ser palavras aí que vão acalmar o coração de alguém também. Acho que esse vídeo eu ia amar assistir. Se eu escutasse esse vídeo aí há 1 ano atrás, pra mim ia ser assim, maravilhoso e ia me ajudar demais a vivenciar todo esse processo.
E vocês podem estar perguntando como que foi esse processo meu da maternidade, saber um pouco mais da minha história com a minha filha, ver um pouco das minhas dicas de enxoval, você que é mãe também. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist para você navegar e assistir essa playlist, porque tem muito conteúdo para você aí conferir aí falando sobre dicas de enxoval, comprinhas, enfim. Eu acho que pode ser muito útil para você. Eu vou ficando por aqui. Um beijo com muito carinho e até o próximo vídeo.